a inovação, as universidades e as fundações, novas formas de ação. Então, nós vamos ter o prazer aqui de ter 3 grandes palestras, onde nós esperamos, então, aproveitar, tirar boas ideias para as nossas fundações de apoio, e vamos já agilizar e chamar o professor Carlos Alberto Schneider, da Fundação CERT de Florianópolis, ao qual eu tenho o prazer de convidar para vir aqui falar com a gente. Bom dia. Como está anunciado, eu tenho ainda um envolvimento com a Fundação CERT. E é uma fundação que está no campus da UFSC, em Florianópolis. No entanto, nós não somos fundação de apoio. E eu fui convidado, e agradeço ao Pellegrini, ao comitê de organização, para falar, né, da nossa interação com a universidade e com as fundações de apoio da UFSC, particularmente no que concerne a inovação, né? São os tópicos que foram colocados. Desculpe, falar um pouco sobre a experiência desses 34 anos em que nós estamos trabalhando junto e, para surpresa minha e de muitos, né, fez com que houvesse uma transformação econômica da cidade de Florianópolis. Então, é um trabalho que não é feito só pela CERT, né? A CERT teve muito envolvimento no desenvolvimento desse processo, mas ele, hoje, né, ele congrega praticamente todas as organizações e tem como elemento principal a UFSC, né? Então, eu quero mostrar esses aspectos na minha apresentação. A CERT, então, ela foi criada, né, como um instituto tecnológico, uma organização de pesquisa e desenvolvimento, tá, para ajudar as empresas no desenvolvimento de novos produtos, novos processos, usando tecnologia avançada, particularmente de informática. É isso que hoje nós chamamos de inovação, né? É você fazer um novo produto com inserção de tecnologia diferenciada, né? Nós somos, então, na verdade, então, uma instituição de ciência, mas ciência, ou seja, pesquisa básica, isso nós praticamente não fazemos, né? Tecnologia, já fazemos alguma coisa. A nossa missão está ajudar as empresas em inovar. Nós somos uma entidade totalmente privada, independente, apesar de estar no campus da UFSC e ter uma boa parceria, né? Mas não tem nenhum patrocinador permanente, né? Nós temos, sim, clientes e parceiros. Nós temos o privilégio, esse é um ponto importante, né, de ter se instalado dentro da UFSC, graças a um convênio, né? Na verdade, a CERT é uma iniciativa da universidade, né, para fazer essa ação. Hoje, né, a CERT ela se expandiu, né, com outras unidades na própria ilha de Santa Catarina, e, inclusive, uma aqui em Brasília e uma em Manaus, tá? Por outro lado, nós temos uma outra ação que é muito reconhecida nacionalmente, que é a de empreendedorismo inovador, né? É o desenvolvimento de startups, de novas empresas de tecnologia. E aí nós temos uma incubadora, já há mais de 30 anos, que foi efetivamente o grande responsável pelo processo de desenvolvimento dessas empresas que lá existem, né? Hoje nós temos um parque em construção, um parque de inovação, não um parque tecnológico, um parque de inovação, e, inclusive, nós temos ações na frente de capital de risco, né, venture capital, né, isso aqui na frente de promoção do empreendedorismo. Isso aqui tudo nós podemos fazer, conforme eu vou mostrar, com parceria com universidades, e aí sempre tem as fundações de apoio
envolvidas, né? Aqui o nosso, vamos dizer assim, o nosso mapa, né? A UFSC como elemento central, né? Hoje ela tem, se eu não me engano, né? Ela tem 4 fundações de apoio, né? Eu acho que quase todas estão aqui. A CERT, ela se posiciona, tá? Como uma parceira da universidade, né? Mas é um centro de tecnologia, na forma jurídica de fundação. Tá? Lá na época que foi criado, a gente adotou a forma jurídica fundação. Sinceramente, hoje a gente não faria isso de novo, né? A CERT ela tem um relacionamento com empresas, instituições, tá? A nível nacional, né? Da mesma forma como a própria UFSC tem, como as fundações têm. E a CERT, esse é o ponto extremamente importante, nós estamos no campus, né, graças a um convênio, essa interação é extremamente favorável para a UFSC e para a CERT. Então, diálogos, eles acontecem aqui facilmente. Agora, quando nós somos contratados ou nós subcontratamos a universidade, isso tudo acontece via as fundações de apoio. A CERT não faz contratações diretas, apenas diálogos. O que nós fazemos? Aqui, só uma visão, espero que esteja sendo visível, aqui tem um pouco luz demais. Nós ajudamos as empresas no desenvolvimento de seus produtos, né? Então, nós, junto com as empresas, nós desenvolvemos soluções inovadoras, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, de vários tipos, principalmente usando o recurso da informática, da mecatrônica, né? Essa é a tecnologia que nós inserimos, né? Quando nós fazemos algum trabalho, por exemplo, voltado à instrumentação médica, e aí precisa um conhecimento médico, o nosso primeiro parceiro que nós tentamos buscar é alguém da UFSC, né? Então, existe essa interação, né? Claro que nós também buscamos em outras universidades, em outros centros, né? E, inclusive, no exterior. Aqui em Brasília é seco. Da mesma forma como nós desenvolvemos para as empresas, nós desenvolvemos produtos, nós também desenvolvemos processos e sistemas, né? Essa é a nossa atividade principal. Além disso, nós damos suporte em serviços onde a gente tem uma competência, tem uma infraestrutura top, né? A gente presta, por exemplo, metrologia, né, que, por sinal, é a minha área de competência, tá? E eletrônica. Nós temos hoje aqui atividades de referência nacional. E, finalmente, nós também ajudamos a planejar novas empresas. Todo o processo, todo plano de uma nova fábrica, nós podemos hoje fazer. E uma atividade que é muito conhecida nacionalmente é a nossa ação apoiando a instalação de incubadoras, centros de inovação, parques tecnológicos. Já que nós fizemos isso lá, a gente passa para frente, né? Bem, a questão que foi posta aqui pelo Pellegrini, né, pelo evento aqui, né, é inovação, né, com a preocupação, principalmente, do setor empresarial brasileiro, né? O nosso setor empresarial, tá, em termos de competitividade, porque é isso que interessa, é catastrófico. Tá? A competitividade de nossas empresas, né, ela está lá no ranking internacional, lá pelo lugar 70, e caindo cada vez mais. Ou seja, o Brasil tem que reverter esse processo. Competitividade de empresas, né, é uma questão de ações para produtividade, qualidade, flexibilidade, sustentabilidade e inovação. Então, nós aqui
vamos ressaltar o que a gente pode fazer para a questão inovação, que é uma das ações, né? Ela é uma ação mais complexa do que as outras, tá? E ela exige mais conhecimento de tecnologias novas. Ela exige mais capacitação das pessoas. Portanto, tem muito a ver, naturalmente, com as universidades. Inovação, deixando bem claro aqui. Nós temos uma inovação quando nós temos um produto novo no mercado de sucesso. A inovação top no mundo é isso aqui. Tá? Não é mesmo? Todo mundo quer, todo mundo paga, né? Especialmente bons lançamentos, você até paga bastante, né? É isso que a indústria precisa. Ela precisa ter aqui um produto inovador que, de início, dá uma rentabilidade alta. Bem, como é que a gente chega lá? Isso começa com uma ideia, uma invenção ou uma mera oportunidade. Alguém entende, puxa, um negócio desse aqui seria bom. Desse ponto, deste momento, até ter o produto de sucesso, vem o processo de inovação tecnológica. Essa é a atividade, basicamente, da empresa. Tá? E nós precisamos aqui, hoje em dia, fazer uma injeção forte de conhecimento, de tecnologias avançadas. Né? Isso aqui é uma responsabilidade da empresa. O fato é o seguinte, nem empresas mega, tipo IBM, HP, WEG, né, para falar uma brasileira, uma Sadia, hoje tem competência para fazer tudo o que é necessário. Então, aqui tem uma questão chave, é cooperação. Tá? Cooperação com ICTI, são instituições de ciência, tecnologia e inovação, que são as universidades, são centros tecnológicos, e empresas. Né? Hoje, as startups, né, elas estão bastante ativas nessa frente. Né? Essa caminhada aqui, ela tem que ser feita de uma forma muito racional. Né? E, no Brasil, nós não estamos sabendo suficientemente fazer isto. Né? Nós estamos entendendo que é preciso, sim, uma ação que passa fortemente pelas universidades. Aqui eu coloco essa caminhada, né, um pouco mais detalhada, né, a partir de uma ideia, de uma oportunidade, pode ser necessário uma pesquisa básica. Normalmente não é. Normalmente se passa aqui, eventualmente, numa pesquisa tecnológica, mas muitas vezes aqui já se vem com algum protótipo, já se vem com alguma invenção e se entra em estudo de viabilidade. Isso é fundamental e a maioria já não faz. Você tem que fazer isso aqui e tem que ter aqui uma resposta. Isso aí tem chance ou não tem? Se der luz amarela, já tem que parar. Se der luz verde, vai em frente, faz protótipo, tá? Analisa, tudo isso com rapidez enorme. E aí já temos um problema para envolver universidades. Né? Nosso sistema burocrático atrapalha pra caramba isso aqui. Né? Aqui faz-se protótipo, novamente se faz uma análise e se decide, vai ter chance ou não vai ter? Se der uma sinalização verde, vai em frente, desenvolve os processos, qualifica o produto, coloca no mercado e tem que faturar. Faturou, temos uma inovação, temos isso aqui. Essa caminhada aqui, ela é complexa. Tá? E a gente tem que ser o máximo de assertivo nesse processo. Tá? E, mesmo assim, tem, risco sim, muito grande. Né?
Além das questões de conhecimento científico, tecnológico, que nós temos que injetar nessa caminhada, e aqui nós até temos conhecimento e tecnologia nas nossas universidades. É impressionante, tem muita coisa de conhecimento. Ou seja, isso aqui, com o que nós temos aí, dá para fazer coisas fantásticas. O nosso problema é aqui, ó, gestão. Este é o maior problema. É preciso saber cooperar eficientemente, cooperar com responsabilidade. Aqui o negócio também pega, é difícil. Cooperação com universidades, com ICTIs, de forma geral, com empresas, quer dizer, porque uma empresa coopera com outra. E financiamento. O Brasil hoje tem uma oferta, nesse momento não, mas pelo menos mecanismo, está cheio de mecanismo de fomento, né? Que são, muitas vezes, cheios de entrave, né? Mecanismos que são muito lentos, ou seja, tem um monte de dinheiro, mas é lento, e não funciona para a inovação. Então, isso são coisas que têm que ser corrigidas. Bem, dito isso, eu acho que já dá para, de certa forma, todos concluírem o que são atribuições da universidade e das fundações, né? Isso nós temos feito lá em Florianópolis, né? Cheio de dificuldades e altos e baixos. Não é, professor Gilberto? Porque depende até de reitor, essas coisas, né? Bem, aqui aqui eu tinha das universidades. Então, eu chamo a atenção que, para promover a inovação, tá? 5 minutos suficiente. A universidade ela tem que efetivamente assumir de forma eficiente, moderna, tá? A sua questão de ensino. Porque o que nós precisamos aqui para fazer isso tudo, nós precisamos gente com visão da problemática, não com soluções, com visão da problemática e sabendo trabalhar, né? Então, esse é o grande papel da universidade, mesmo para a inovação, né? Aqui nós estamos chamando a atenção que tem que até ensinar o que é esse processo complexo de inovação, né? Pesquisa, sim, é fundamental, e aí nós chamamos a atenção que as universidades deveriam se preocupar em pesquisar coisas que têm a ver com o nosso desenvolvimento, tá? Priorizar isso. Não quer dizer que não possa fazer outra coisa, mas priorizar isso. Então, isso aqui é fundamental. E a extensão aqui, na verdade, seria, nós estamos falando de inovação, e produtos, né, novas empresas, tá? Aí, naturalmente, vem estudos e pesquisas, projetos, serviços tecnológicos, treinamento, consultoria, mas veja bem, apenas aquilo que o mercado não fornece. A universidade não deve atrapalhar novas iniciativas empresariais, não deve um atrapalhar o outro, tá? Vamos fazer, isso não é fácil, tá? Você tem que ser o mais competente, o mais diferenciado, né? Como é que... Aqui está o processo que eu há pouco expus. Na verdade, a universidade não tem condições de ela fazer inovação. Isso é tarefa da empresa. O que a universidade faz é contribuir pontualmente. Até porque são os professores, e cada professor é especializado, e isso é desejado, em alguma temática, né? Se ele entende aqui de laser, né, ou de um processo biológico, ele não entende nada de processo produtivo, de marketing, de lucro e coisas desse tipo aqui. Ele colabora aqui. E, assim, diferentes professores podem colaborar com isso aqui na forma desses produtos, né? Então, isso tem que ser aperfeiçoado, né? O que tem que ter por trás? Agilidade. E aí começa o envolvimento das fundações de apoio, né? As fundações de apoio, eu entendo que realmente elas têm um papel importante de marketing.
não espera que a universidade, o professor lá vai fazer muito marketing, porque aquele marketing nem entende. Quem, no meu entender, pode fazer um marketing sistêmico seriam as fundações de apoio, né? Um marketing da própria fundação, mas principalmente da universidade que está atendendo. Acesso a recursos de fomento, né? Isso vocês hoje já fazem, né? Isso tem que ser melhorado para atender, porque os empresários aqui no Brasil, bastante mal acostumados, né, eles só querem receber, né? Mas isso aqui é uma coisa que tem que ser administrada. A gestão administrativa financeira de projetos, de serviços e coisas, esse é o mais usual, né? O que eu entendo, deveriam as fundações fazer uma orientação executiva desses projetos, né? Ou seja, a própria fundação entender e explicar para os professores, olha, isso é um processo de inovação tecnológica, você tem que ser ágil, você tem que ser responsável e tudo. E, por fim, o compliance contratual. Tá? A questão de desenvolver inovação, produto novo, é uma questão sigilosa da empresa. Então, precisa haver uma gestão especial para a inovação. Tá? E muita responsabilidade. E quem pode induzir esse processo, de fato, é uma fundação, no meu entendimento. Tá? Bem, para finalizar, eu mostrei aqui aspectos de como ajudar uma empresa no desenvolvimento do seu produto, do seu processo, né? Mas existe uma outra coisa que tem um poder de contribuir ao desenvolvimento muito maior, que é o apoio ao empreendedorismo inovador, né? Ou seja, a universidade, e aí eu já classifico ela como uma universidade empreendedora, né? Com as suas fundações, né? Ela vai efetivamente formar profissionais não apenas com a sua competência técnica, mas também de ação, de empreender. Não é que ele seja empresário, ele tem que ser empreendedor. Ou seja, saber atacar um problema, resolver. Então, a universidade formando isso aqui, formando, né, pessoas com conhecimentos e tecnologias diferenciadas, né, avançadas, tá? Ela vai contribuir para um aculturamento, a capacitação, e aí ela pode já fazer um processo de pré-incubação para aqueles alunos de graduação, pós-graduação, que pensam em fazer uma empresa inovadora, né? Dar espaço, né? E, inclusive, dando suporte de inovação para essas empresas. Ou seja, efetivamente se envolver com o seu entorno, né? Promovendo, né, um ecossistema. Na medida que você conversa mais com o seu entorno, né, com as startups, com as pequenas, médias empresas de tecnologia, outras instituições, tá? Você adquire aqui uma força de desenvolvimento muito significativa, né? E é isso que aconteceu em Florianópolis. Tá? Nós temos lá hoje, né, isso aqui é um balanço de 2016, nós temos hoje mais de 900 empresas de tecnologia, tá? Ali seriam hoje talvez 2.000 empreendedores, são os donos de empresas, né? 20 mil empregos nessas empresas, que são empregos de alto nível, a maioria é tudo profissional de nível superior, e assim por diante, né? E nós temos hoje aqui uma integração entre as universidades, ou melhor, as universidades elas estão no sistema e respondendo devagarinho. Tá? Isso é necessário melhorar, inclusive no nosso polo tecnológico. Eu ponho aqui, então, no final, no meu entendimento, na minha visão, que cabe às universidades serem nucleadoras de ecossistemas de inovação.
De fato, lá em Florianópolis, foi a UFSC que nucleou, né, aquele ecossistema, hoje referência nacional. Muito obrigado. Bom, pessoal, depois dessa, acho que foi bastante instigante ver alguns dados e como é que qual o nosso papel e da universidade. E aonde nós podemos atuar. E agora nós vamos ter uma apresentação justamente de dentro da universidade. Como o professor Schneider falou, a Fundação CERT não é uma fundação de apoio, né? Então, agora nós vamos ver o que uma fundação de apoio pode fazer para ajudar a universidade e fazer essa interface com o setor produtivo. E, para isso, nós chamamos aqui o Ramon Dias de Azevedo, da Fundep, Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Está na hora do almoço. Já deu aí. É um prazer estar aqui mais uma vez participando do Confias. Desde setembro desse ano, eu fui nomeado como diretor da Fundep. Eu acho que é um marco para a nossa fundação. A primeira vez que um não docente, né, um funcionário de carreira, assume um cargo de diretoria na Fundep. Um prazer para mim e um grande desafio assumir essa responsabilidade. Bom, qual que é o status da Fundep hoje, falando rapidamente, só compartilhando alguns números, né? Nós temos enfrentado a mesma crise que todas as fundações de apoio, né? A gente vem de oscilações de resultados positivos e negativos, mas eu acho que a gente tem se saído muito bem. A gente tem hoje cerca de 4.000 projetos ativos, a gente tem cerca de 1,5 bilhão de projetos assinados sobre gestão. Então, a gente tem conseguido se movimentar. Qual que tem sido a principal característica para se movimentar nesse ambiente? Justamente o apoio a projetos inovadores. Justamente colar no ambiente de inovação. Justamente tentar se envolver um pouco mais nos assuntos relacionados à inovação, porque o recurso de pesquisa, como a gente sabe, ele está reduzindo a cada ano. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, sobre essa atuação que nós temos feito na Fundep e de que forma que a gente acredita que pode contribuir com a UFMG e com as outras 25 instituições apoiadas pela Fundep. Bom, de acordo com a nossa 8958, foi amplamente discutido ao longo do Congresso, a gente tem aqui um pouco da definição do nosso trabalho, mas eu queria ressaltar 3 aspectos especificamente. Primeiro, o termo apoiar. O segundo, o estímulo à inovação, que originalmente não tinha na legislação, isso foi acrescentado depois de alguns anos. E o que fala aqui, inclusive na gestão administrativa financeira. Notem, inclusive na gestão administrativa financeira. Não fala que a nossa atuação é exclusiva para a gestão administrativa financeira. Não fala que a nossa atividade ela é exclusiva a ensino, pesquisa, extensão, etc. Mas também cita a inovação. Esse é o primeiro ponto. Historicamente, nós associamos as nossas atividades a aquisição no mercado nacional, pagamento de pessoal, prestação de contas, contabilidade, assessoria jurídica e tudo aquilo que foi descrito aqui ao longo dos últimos dias no Congresso e também na palestra do Dr. Schneider. Normalmente, a nossa atividade ela é associada a esses itens, e que nós fazemos muito bem como fundação em todo o Brasil, né? As fundações de apoio são reconhecidas pelo grau de especialização que nós temos nessas atividades. Esse é um ponto. Agora, deixa eu cortar para um outro assunto, e depois eu vou conectar as 2 questões, 3 slides à frente. O conceito de inovação foi apresentado aqui pelo Dr. Schneider, então eu não vou entrar muito no detalhe, a não ser ressaltar que a inovação acontece quando uma tecnologia chega no mercado e gera faturamento, certo? Então, nós temos, de um lado, as atividades tradicionais de uma fundação, e nós temos, em paralelo com isso, o processo de inovação, o qual as fundações têm sido convidadas a participar de forma ativa. Então, se a nossa atividade é, como foi comentado ontem em uma palestra, gastar o dinheiro, é essencial que a gente tenha dinheiro para gastar. Aonde está o recurso para pesquisa hoje? O recurso está aumentando? Cada dia chega mais recurso para a gente gerenciar e gastar dentro das nossas fundações? Ou o que tem acontecido é o inverso? Atrasos recorrentes, projetos sendo cancelados, editais, é isso que tem acontecido, certo? Para que a gente consiga executar a nossa atividade principal, nós precisamos de dinheiro. E se nós limitarmos a nossa atividade exclusivamente à aquisição, pagamento de pessoal, prestação de contas, assessoria jurídica, o dinheiro não vai chegar na fundação.
E aí nós vamos continuar tendo discussões, uma atrás da outra, de como sobreviver dentro desse universo que tem sido as nossas discussões. Então, de fato, acredito eu, e essa é a provocação bastante respeitosa que eu queria colocar no Congresso, de que nós precisamos atuar com outras atividades como fundação. Nós precisamos ajudar na captação de recursos, mas não é no aspecto de escrever o projeto e submeter, é na construção dos modelos que tem por trás dos projetos. E eu vou dar um exemplo muito claro disso a partir de um projeto que a Fundep é hoje sócia, que é um projeto chamado Biotectal. Nós precisamos sentar na mesa junto com os pesquisadores, os ICTs, os financiadores e as empresas e participar da concepção do modelo. Não é aguardar o modelo chegar pronto para a gente, porque cada dia esse modelo tem chegado menos às nossas fundações. Nós precisamos participar dessa rede de relacionamento que foi descrita pelo Dr. Schneider. Nós precisamos ser o ponto de conexão desse ecossistema. Isso para trazer projetos novos. E para aqueles projetos já existentes? Nós precisamos assessorá-los no sentido de aumentar o volume de recursos, seja apoiando no seu planejamento estratégico, na sua assessoria de comunicação, na sua gestão de pessoas e recursos e também na captação de recursos, como foi descrito na palestra anterior. É interessante que quando tem duas palestras que têm tantos pontos de conexão, ou porque a gente errou muito, né, ou é porque tem alguma coisa que pode estar contribuindo com todo mundo, que eu acredito. Então, esse é um ponto. E se nós estamos falando que está nas nossas atividades também participar do processo de inovação, e a inovação acontece dentro da empresa, a gente tem que aprender como fundação a se relacionar com o mercado privado. A linguagem do mercado privado, o time do mercado privado, a forma como o mercado privado trabalha. E nós, historicamente, temos uma atuação muito mais próxima aos órgãos públicos. O que eu estou propondo, de uma forma geral, é a ampliação das atividades da Fundação de Apoio. E um foco menor no administrativo financeiro e muito maior no apoio e gestão. Porque todos esses termos fazem parte da nossa definição. Só que, historicamente, nós estamos ancorados no administrativo financeiro, que nós fazemos muito bem. Mas nem sempre nós nos ancoramos no apoio e na gestão. E o apoio e a gestão, ele começa muito antes do projeto ser assinado e termina muito depois do projeto de pesquisa ser executado, porque ali começa o processo de inovação. Então, essa é a provocação. Se o cenário mudou, e mudou porque tem menos recurso, e mudou porque o desenvolvimento tecnológico é mais acelerado, e mudou porque a demanda da sociedade é outro, e mudou porque a demanda das empresas é outro, porque a demanda dos pesquisadores é outro, por que nós, como fundações, também não podemos mudar ampliando a nossa atuação? E aí alguns de vocês podem pensar, falar, poxa, talvez seja um pouco mais confortável para a Fundep falar sobre isso, pelo fato da estrutura. Mas, sinceramente, não é uma questão de estrutura. Sendo talvez um pouco terrorista, é uma questão de sobrevivência. É isso que o mercado está ditando, é isso que as políticas estão determinando. Cada vez mais o recurso está colado à geração da inovação. Cada vez mais o recurso está sendo aplicado em parceria com o privado. Então, por que não ampliar a nossa atuação? E aí eu queria colocar alguns exemplos para vocês. Porque quando a gente fala dessa conexão da universidade com o mercado, quando a gente fala da conexão do pesquisador com o mercado, a gente sempre visualiza uma ponte, né? Todos os desenhos que a gente vê tem, de um lado, a universidade, do outro lado, as instituições privadas, e a gente coloca uma ponte no meio do caminho, né? Quem dera se a nossa ponte fosse bonitinha como essa, né? Talvez ela, no máximo, é assim, em construção, no caso do Brasil, que, muitas das vezes, por uma obra do acaso, sai algo daqui e chega aqui, ou sai daqui e chega do lado de cá, porque isso está em construção. Nós somos um país em construção, né? Como diz o professor Evaldo Vilela, presidente da FAPEMIG, nós somos um país adolescente, né? Nós estamos em processo de construção, de crescimento, de formatação de políticas e de ideias. O que está sendo construído? Nós estamos construindo estruturas de desenvolvimento tecnológico, nós estamos construindo a nossa capacidade de empreender. O brasileiro ele é empreendedor, mas não necessariamente por oportunidade, muito mais por necessidade,
né? Então, a gente tem desenvolvido a nossa capacidade de empreender, nós temos desenvolvido estruturas de suporte para o desenvolvimento da inovação, nós temos construindo ainda as nossas estruturas de financiamento, que a gente tem contato com isso todos os dias, e ainda estamos construindo a nossa estrutura legal. O marco legal, o decreto marco legal, saiu um dia desse. Ontem a nossa discussão era sobre os primeiros casos começarem a acontecer para a gente saber, de fato, como o controlador vai entender o que saiu no decreto, no marco legal, em toda a legislação que mudou ao longo dos últimos anos. Então, nós somos, de fato, um ecossistema em construção, em todos esses aspectos que foram citados aqui. E por que não utilizar, então, esse marco legal e o papel das fundações, sejam elas de apoio ou não, no processo de construção e sedimentação dessa conexão da universidade com o mercado ou do desenvolvimento científico e tecnológico de uma forma geral? Para que isso aconteça, a gente precisa ampliar as nossas atividades. Muitas das vezes a gente foi questionado na Fundep se o pesquisador aceitaria ter um funcionário da Fundep sentado na mesa negociando o projeto. Muitas das vezes nós somos questionados a respeito disso. E a resposta ela vem na medida que você tem algo a agregar naquela negociação. Quando você consegue agregar algo no processo de concepção e negociação, o pesquisador, de fato, te aceita sentado na mesa, construindo e ampliando a sua atividade, né? Então, esse é o ponto. Bom, foi assim que a gente lançou, então, a nossa hashtag na Fundep no meio desse ano. Conectar para transformar. Nós queremos nos tornar uma instituição ativa e presente na gestão estratégica de projetos. E o que nós chamamos de gestão estratégica de projetos? Essa gestão ampliada, desde a concepção do projeto, a execução, o acompanhamento, a negociação, a transferência da tecnologia de uma forma geral. Como que nós temos feito isso? Aí eu vou citar aqui pelo menos 5 exemplos, rapidamente, dentro do tempo que a gente tem, ou 6 exemplos de projetos que a gente tem atuado dessa forma. Do ponto de vista de empreendedorismo e inovação, acho que já foi apresentado aqui no Confias, talvez uns 5 anos atrás, nós temos a Fundepar, que é a empresa de participações, de Venture Capital. A gente é parceiro, inclusive, da Fundação CERT com a C-Ventures, né? Então, a gente tem uma empresa de participações que ajuda nessa milha final, o investimento para transformar a pesquisa em um negócio. Hoje, nós somos sócios de 16 empresas. Essas empresas empregam aí cerca de 200 pessoas, faturam talvez uns 20 milhões de reais ano. Todas elas começaram do zero. Basicamente só os fundadores, né? E agora a gente está com o fundo Seed for Science em aberto para investir mais 50 milhões de reais em empresas dessa natureza, tendo como parceiro a própria Fundepar, a Fundep, a FAPEMIG, o BDMG, a Funarb, que é parceira do fundo, a Codemig, a FCO está entrando nesse fundo, também está em processo de formalização, o Bandes do Espírito Santo e a FAPES do Espírito Santo também estão entrando dentro desse fundo. O SEBRAE também, mas a negociação é um pouco mais longa no caso do SEBRAE, que é um instrumento aberto a todas as fundações que estão aqui. Todas as fundações que querem, de alguma forma, participar desse processo de investimento em empresas que nascem dentro das suas apoiadas, podem ser parceiras do Seed for Science. Uma outra iniciativa que a gente tem na Fundep, também já foi compartilhada no Confias, é o Lemonade, que é um programa de aceleração de startups, né? O Lemonade é hoje considerado a 17ª aceleradora do mundo, o maior programa dessa natureza no Brasil. A gente já apoiou 363 startups, na verdade um pouquinho mais, 400 e poucas com a edição atual, em 14 edições de aceleração em todo o Brasil que tem acontecido. Ainda nessa linha de empreendedorismo e inovação, isso é uma novidade que nunca foi compartilhado no Confias, em junho desse ano, nós lançamos o Biotectal. O Biotectal é a primeira estrutura privada no Brasil a desenvolver empresas de biotecnologia e ciências da vida. Desenvolvimento final de produto, inserção de produtos no mercado, investimento financeiro em empresas que possam ser apoiadas pela nossa estrutura. Aqui tem um videozinho que eu vou compartilhar que fala um pouco melhor sobre o Biotectal. Tá? Então, esse é um pouco do Biotectal, um projeto que, na verdade, uma empresa que a gente lançou em junho desse ano, é uma parceria entre a UFMG, a Fundepar, a Fundep por meio da Fundepar e a Codente, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado. É uma empresa privada, mas com investimento do Estado também.
Quando a gente fala um pouco de gestão estratégica de projetos, a gente pode citar alguns exemplos, né? O próprio Parque Tecnológico de Belo Horizonte, a Fundep tem feito toda a estrutura de planejamento estratégico, captação de recursos, assessoria de comunicação do parque. No caso lá de Belo Horizonte, o parque não é gerido 100% pela Fundep, mas a gente tem dado esse apoio. O caso também do Centro de Microscopia, que a gente tem feito essa mesma atuação de captação de recursos, assessoria de comunicação, ou seja, aqueles projetos que já estão dentro da Fundação, de uma forma geral, aqueles laboratórios que se relacionam com o mercado, que prestam serviço, têm passado por dificuldade para conseguir novos clientes ou para manter os seus clientes. E a gente acredita que é papel da Fundação ajudar a prospectar novos clientes, ajudar na estrutura de comunicação e de planejamento desses laboratórios de uma forma geral. E o último exemplo que eu vou citar, e aqui ele já faz uma conexão muito direta com o aspecto do marco legal, é a questão dos núcleos de inovação tecnológica, os NITs. Então, o marco legal ele deixa clara a possibilidade de que o NIT tenha personalidade jurídica própria ou até utilize a personalidade jurídica da fundação para sua existência. No caso da UFMG, só explicar um pouco mais sobre o NIT aqui, né? Então, o NIT ele é uma estrutura, todo o ICT público ele tem a obrigatoriedade de ter um NIT, ele é responsável pela gestão da política institucional de inovação, né? Isso envolve propriedade intelectual, parcerias tecnológicas, empreendedorismo, incubação e outras atividades. No caso da UFMG, o que aconteceu é que o marco legal saiu em janeiro de 2016, em março de 2016 a gente fez o primeiro workshop sobre o assunto, em novembro de 2016 a reitoria definiu uma comissão de estudo, em novembro de 2017 saiu a política de inovação da universidade, o decreto saiu em fevereiro de 2018 e em março de 2018 foi aprovado a regulamentação do marco na universidade e o contrato de gestão, onde a universidade contratava a Fundep para que a Fundep fizesse, então, a gestão do NIT da UFMG, que é a CTIT. E é isso que a gente tem feito desde então. Então, esse caso é um caso onde a gente utiliza diretamente os aspectos do marco legal, onde a CTIT, que é o NIT da UFMG, ela está dentro da fundação, né? A gente divide espaço físico, a gente divide atividades do dia a dia. Tá? Então, esses foram alguns exemplos que eu quis compartilhar com vocês. E aí, só para concluir, existe uma mudança, e essa mudança é muito clara, na forma como os atores do ecossistema se relacionam. Existe uma mudança muito clara na forma como o financiamento está sendo direcionado às pesquisas, ao desenvolvimento de produto e à inovação. E o marco legal, juntamente com as fundações e os NITs, essas três engrenagens ou essas peças conectadas, são peças fundamentais para ver esse ambiente de inovação no Brasil sair de um estágio atual e crescer nos próximos anos, né? Aí fica o desafio final. Eu acho que nós, como fundação, nós precisamos assumir o nosso papel nesse ambiente. E o nosso papel não é somente o administrativo financeiro. Ele é o do apoio, ele é o da gestão, de ponta a ponta dentro dos projetos. Tá? Isso é um pouco que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado e boa tarde para a gente. Muito obrigado, Ramon. E, então, vamos passar então, a nossa terceira e última palestra. E, para isso, nós convidamos o Rafael do MCTIC. Bom dia, boa tarde, na verdade, a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, especialmente aqui ao Fernando Peregrino, que me convidou a participar. Parabenizá-los pela organização do evento aqui, do Confis, ou Confiés, como eu diria, com o meu sotaque pernambucano. Meu sotaque pernambucano me impõe botar o E aberto, né? Então, eu uso Confiés em geral, mas eu sei que vocês usam Confis aqui, estou brincando. Eu sou advogado da União, trabalho na consultoria jurídica do Ministério de Ciência e Tecnologia e tive a oportunidade de participar do grupo de trabalho que resultou na edição do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que contou com a contribuição de todos os setores envolvidos na área. O Fernando participou bastante das discussões, foram insumos valiosos aí para o aprimoramento da nossa legislação, e é isso que eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês hoje. Minha apresentação está dividida aqui em 4 grandes grupos. Primeiro, vou falar bem brevemente sobre o contexto de ciência, tecnologia e inovação, que vocês conhecem melhor do que eu até. Depois, os principais objetivos da nova legislação, que eu acho que a ideia aí é ressaltar o que é que guiou a legislação e como é que a gente deve interpretar a legislação.
E aí eu vou destacar alguns dos pontos que eu julgo mais relevantes da legislação. Não dá para tratar de tudo, porque ela é enorme. E, por fim, quais são os próximos passos, o que é que a gente precisa fazer para que as experiências exitosas, como a de Santa Catarina, sobre a qual o Schneider falou, a de Minas Gerais, que o Ramon falou agora há pouco, a gente consiga, e várias outras que existem no país, claro, a gente consiga expandir isso para todo o país, porque o Brasil tem um potencial enorme subexplorado nessa área. Então, iniciando aqui, eu vou falar bem brevemente sobre tecnologia e desenvolvimento. É um amplo reconhecimento hoje de que desenvolvimento e crescimento econômico de longo prazo só é sustentado com agregação de conhecimento nos processos produtivos. Então, só para ilustrar a relevância desse processo, que já é reconhecido há 100 anos, pelo menos, mas assim como isso se tornou ainda mais intenso nas últimas décadas, eu trouxe 3 grandes exemplos aqui de coisas que não são inovações que podem ocorrer daqui a 20, 30 ou 40 anos. São coisas que estão acontecendo hoje já. Então, a primeira aqui, um exemplo tirado lá da Suécia. Alguns milhares de suecos já estão andando com um chip implantado no corpo, na mão aqui, em geral. Hoje ainda para propósitos relativamente simples, como, por exemplo, em vez de você andar com um cartão de pagamento, transporte público, você simplesmente faz o reconhecimento pelo chip que está implantado pelo corpo. E isso daí você pode ter um potencial de usos imenso, de sensores para fins médicos, de GPS para fins de localização, alguns assustadores, inclusive, não necessariamente positivos, mas o fato é, isso está acontecendo. A gente pode participar desse processo e tentar induzi-lo para ser da melhor maneira possível, ou ficar à margem disso e deixar os outros países desenvolvendo essas coisas. O segundo exemplo aqui é a tecnologia de edição genética chamada de CRISPR-Cas9, que é uma tecnologia que permite você alterar os genes como se você abrisse um arquivo de Word, botasse editar e você sai mexendo no seu gene, de maneira simplificada aqui. Então, uma das coisas que eles já fizeram com isso não é algo potencial, não, isso já é hoje. Algumas raças de bovinos não têm chifres, outras têm. As que têm chifres geram dificuldades ali, até para o manuseio ali, às vezes gera a fera quem está trabalhando. Então, alguns pesquisadores alteraram o gene dessa raça de bovino, e esses mesmos bovinos nascem sem chifre hoje. Isso você pode fazer uma infinidade de coisas, algumas boas, algumas preocupantes. Você pode retirar, por exemplo, quem tem um gene ali que tem uma propensão para diabetes, você edita. Mas isso permite também você fazer uma série de outras coisas assustadoras. Isso já está acontecendo. E o último exemplo, uma empresa chinesa, aqui falando um pouco de inteligência artificial e de robótica, tem um galpão novo, recém-inaugurado há uns 3 meses, que é maior do que um campo de futebol, processa milhares de unidades por dia. Imagine aí, tipo, um pão de açúcar gigante ou uma Amazon gigante, e tem apenas 4 funcionários trabalhando na empresa. É absolutamente tudo robotizado, processando milhares de itens por hora. Então, isso já são coisas reais, hoje acontecendo, e a gente não pode ficar à margem disso. E aí, uma última coisa, pegando até o exemplo que o Schneider mencionou aqui um pouco mais cedo, sobre o iPhone, que é uma espécie de um símbolo tecnológico dos nossos tempos. Muita gente se pergunta para onde vai o dinheiro do iPhone. E vários apostariam que boa parte do dinheiro vai para a China, que é quem manufatura os iPhones. Outros diriam que vai para Taiwan, que é a Foxconn, é a empresa de Taiwan que é responsável pela manufatura do iPhone. E o resultado não é nenhuma coisa nem a outra. Quando a gente olha aqui o dinheiro do iPhone, cada $1.000 lá que você gastou no iPhone, quase 600 é lucro da Apple. Vai para os Estados Unidos, vai para a Califórnia, fundamentalmente. O que é que fica para a China? É aquele valor ali, 1,8% do valor total. Então, a China, apesar de manufaturar os iPhones, fica com quase nada do valor que você gasta no iPhone. Por que é que eu estou trazendo esse dado aqui? Porque se a gente quer construir um país aqui, a gente está pensando no Brasil de longo prazo, a gente pode apostar em ser um mero país que faz manufatura, que encaixa produtos, e aí a gente vai disputar com a China aquele 1,8%, ou a gente quer ser um país que quer construir instituições, conhecimento, tecnologia e empresas realmente envolvidas na economia do conhecimento para a gente disputar uma parcela desses 60% quase que ficam com os Estados Unidos. Então, é uma agenda se a gente quiser disputar 1,8%, é outra agenda de país se a gente quer disputar os 58%. Então, é isso que eu quero destacar aqui, e a ideia do marco de inovação é a gente tentar disputar os 58% do iPhone. Não necessariamente do iPhone, mas ele é só ilustrando a tecnologia. Não é à toa que no verso do iPhone tem escrito
Designed in California, Assembled in China. Né? Ele é apenas encaixado na China. Eu acho que não é isso que a gente quer para o Brasil no longo prazo. A gente quer fazer o design, né? A concepção do produto. Com esse novo mercado, esse novo mundo aí surgindo e se consolidando cada vez mais, eu quero trazer aqui a informação de que assim, nós não estamos inteiramente fora dessa corrida. Tem muita gente que fala, com um mundo tão transformado, assim, com tecnologias tão de ponta, o Brasil está completamente fora disso, a gente não tem a menor chance. Eu não acho isso. E aí, para ilustrar, estou trazendo aqui publicações científicas, que é um potencial da nossa ciência aqui no Brasil, e comparando aqui o Brasil e a Coreia do Sul. O Brasil e a Coreia do Sul têm, de artigos publicados, praticamente a mesma quantidade nos periódicos científicos internacionais. Dependendo do ranking que for utilizado, um vai dar em 12º, 13º ou 14º, mas estão praticamente empatados ali, entre 10 e 15, no ranking global. E aí o que é assombroso é quando a gente compara publicações científicas com patentes, que é o gráfico seguinte, que eu vou colocar aqui, de novo, comparando Brasil e Coreia. E o resultado é esse daqui. A gente registrou patentes no escritório de patentes dos Estados Unidos, 381 patentes, ao passo que a Coreia do Sul registrou 20 mil. É inaceitável que, com uma produção científica equivalente à da Coreia, a gente tenha tantas vezes menos patentes do que os coreanos. E aí entra a nova legislação de ciência e tecnologia e esse debate que a gente está fazendo aqui, que é esse reconhecimento de que o Brasil tem um potencial imenso aí que está travado e que a gente precisa destravar. E a nova legislação tem esse propósito fundamentalmente. E a ideia aqui é estimular a chamada tripla hélice, né, que é o modelo lá do Etzkovitz, de reunir governo, empresa e academia e fazer com que esses três, trabalhando junto, consigam impulsionar a inovação. Esse é o modelo que foi utilizado lá em torno no MIT, no Nordeste dos Estados Unidos, é um modelo forte lá na Califórnia também, é um modelo na Alemanha, é um modelo na Coreia do Sul. Os países que obtiveram sucesso em produzir ciência e converter a ciência em inovações que vão para o mercado, eles conseguiram fazer uma integração saudável desses três atores aí centrais. Então, a gente precisa criar uma legislação que mude o paradigma do direito administrativo brasileiro, que é de total separação entre tudo que é privado e tudo que é público. A gente tem um certo trauma com esse tema, justificado em algumas áreas, mas não em todas, e a gente acaba por ter um direito administrativo que é por separar inteiramente tudo que é público e do que é privado. E isso se justifica, eventualmente, para a construção civil, para contratar uma empreiteira, mas não se justifica para a gente produzir ciência, tecnologia e inovação. E por isso que essa área merece uma legislação diferenciada, um regime jurídico diferenciado. Aqui, de maneira bem simplificada, aqui um modelo de inovação, simplificando bastante, vai de pesquisa básica, protótipo de produtos, teste de escalagem, demonstração comercial. As apresentações anteriores já detalharam muito melhor isso daqui, aqui está só para ilustrar. Na parte inicial, as universidades e institutos de pesquisa têm um papel maior, nas etapas finais, as empresas têm um papel maior, mas assim, é essa interação saudável que produz um resultado positivo. Não é separando inteiramente o que é de um e o que é de outro, porque todos fazem papel, têm algum papel ao longo de todo esse processo. Mesmo o iPhone, para voltar ao exemplo, que por muitos é um exemplo de uma empresa privada inovadora, e é verdade, indiscutível que a Apple é uma empresa privada inovadora, mas ele é resultado de uma integração fortíssima desses atores todos. Praticamente todas as tecnologias centrais de um iPhone foram financiadas com recursos públicos. A tela de duplo toque, o GPS, a tela sensível, o celular, praticamente tudo que está lá foi financiado com recurso público, desenvolvido em universidades americanas, e a Apple teve o grande papel de integrar essas tecnologias em um produto simples, intuitivo, fácil de usar e esteticamente bonito. Né? Concretamente, aqui, a nossa legislação, esse é o histórico aqui, porque, como é muito confuso, são vários diplomas legais, eu estou listando aqui para todo mundo compreender bem como é que é nosso marco completo. Né? Então, a gente tem, já desde 2004, uma lei de inovação, que tinha já esse objetivo de promover a integração entre poder público, academia e empresas. Infelizmente, a lei foi editada com esse propósito, e, apesar das boas intenções, ela acabou, até por ser inovadora na área, pecando por não ser muito clara em vários dos dispositivos. Então, tinha a boa intenção, mas como não detalhava como aquele dali ia ser implementado, acabava por inviabilizar a aplicação de alguns dos institutos que estavam previstos lá. Em seguida, veio o decreto, em 2005, e aí foram cerca de 10 anos aplicando a legislação e vendo os entraves que ela trazia. Tinha a ideia de, por exemplo,
prestação de contas focada em resultado. Isso está lá na lei desde 2004. Mas como ela não detalhava como aquilo deveria ser implementado, na prática o que se fazia era aplica o regime subsidiário do decreto de convênios, que agora é o decreto 6170, que é uma legislação toda amarrada, voltada para a transferência de recursos para o município do interior construir uma ponte. Isso não tem nada a ver com ciência e tecnologia. Mas como a lei não detalhava como aquilo era feito, na prática você aplicava a legislação subsidiária, que era toda amarrada e não solucionava os problemas. Então, reunindo todas as dificuldades que foram sendo verificadas nesse período, a gente conseguiu, aí, nos últimos 3, 4 anos, alguns avanços importantes. Primeiro, que foi a nova emenda à Constituição 85, editada em 2015, que é chamada de PEC da Ciência e Tecnologia, que reforçou esses objetivos, deixou claro na Constituição que o papel do Estado é promover esse tipo de parceria entre empresas, poder público e academia. E aí a gente teve a nova lei de inovação, eu coloquei entre aspas aí, porque é a lei de 2016, e ela, apesar de ser assim chamada por muita gente, rigorosamente, ela não existe como um diploma autônomo. Ela mantém a lei de 2004 e altera vários dispositivos da lei de 2004. Então, a lei de 2004 não foi inteiramente revogada, continua em vigor com as várias alterações da lei de 2016. Então, hoje, o marco no nível legal que a gente tem é a lei de 2004 com essas alterações de 2016. Para complementar, essa lei de 2016, além de atualizar e aprimorar o marco legal, a lei de 2004, alterou uma série de outras leis que a gente foi verificando que estavam gerando dificuldades para a implementação. Então, além de alterar a lei de inovação de 2004, ela alterou, por exemplo, a lei 8666 de licitação, ela alterou a lei de contratação temporária de pessoal, alterou a lei de visto para pesquisador estrangeiro e várias outras legislações. E, mais recentemente, a gente tem, em fevereiro desse ano, o decreto que regulamenta essa lei de 2016, especialmente no que tange a parte da lei de inovação, e que realmente quando traz clareza para vários dos objetivos que estavam na legislação e que estavam de maneira muito generalista e dificultando a aplicação pelo gestor. Então, esse é o decreto aqui sobre o qual eu vou falar um pouco mais, alguns tópicos desse decreto. É muito extenso, são inúmeros assuntos. Se for tratar de tudo aqui, a gente passaria um dia, 2 discutindo só esse decreto. Então, vou trazer aqui alguns highlights do decreto. Então, primeira coisa, quais são os 2 objetivos gerais do novo decreto de inovação? Primeiro, clarear conceitos que estavam muito generalistas na legislação anterior. Então, eu mencionei o caso da prestação de contas com foco em resultados. Isso já estava na legislação anterior, mas ninguém sabia como aplicar. Na prática, como se aplicava era, aplica a legislação geral de prestação de contas, que não é adequada para a ciência e tecnologia. Então, o decreto vem tentar clarear esse tipo de coisa. Segundo grande objetivo do novo decreto é empoderar o gestor de boa-fé. A gente não pode presumir que o gestor está de má-fé e que o gestor quer desviar recurso público. Isso acontece? Acontece. Você tem que punir nesses casos, mas você não pode punir os 99% dos gestores de boa-fé que estão tentando fazer uma gestão adequada e chegar a um resultado de interesse público e acabam ficando com a legislação toda amarrada por conta do 1% que gere mal. Então, a gente tem que arrumar uma maneira de isolar esse 1% que gere mal e puni-los. A gente tem uma dificuldade no Brasil de punir, efetivamente, quem realmente malversa recurso público, mas, ao mesmo tempo, dar uma ampla flexibilidade para os 99% que estão de boa-fé tentando gerir recurso público. Então, isso permeia todos os dispositivos da legislação, é ampliar a discricionariedade, as opções que o gestor tem em mãos para poder escolher qual é a mais adequada para o caso concreto que ele está cuidando. Aqui tem uma lista de alguns dos avanços do decreto, como eu já falei, são muitas coisas, não vou entrar aqui em todos eles, e aí vou só destacar alguns dos pontos principais. Primeira coisa, prestação de contas. A legislação anterior já previa, né, como a gente já falou, essa ideia sem detalhar, e aí o que é que há de claro agora no decreto? A regra nossa era, quando a pessoa participa de um convênio, ou recebe um auxílio do CNPq, da CAPES, etc., ela tinha que, no final, entregar um relatório de execução financeira. E a prestação de contas, no fundo, era a análise da execução financeira. Agora, a gente está explicitando, deixando claro que a análise da execução financeira sequer é entregue como regra. A regra é entregar um relatório de execução do objeto. Ou seja, se eu dei 100 mil reais, ou 1 milhão de reais, que seja, para a pessoa desenvolver uma vacina para dengue, o que eu quero, afinal, não é checar nota fiscal por nota fiscal daquele projeto. O que eu quero é a vacina para dengue. É isso que eu quero. É isso que o poder público quer quando ele passa o dinheiro para o pesquisador.
Então, isso muda completamente a nossa tradição, muda a maneira de ver as coisas, a cultura de todos os envolvidos aí, do pesquisador que recebe o dinheiro, do gestor que vai fiscalizar, do órgão de controle. É um novo mindset, para usar a expressão aqui americana, porque a ideia é que o pesquisador, quando vai dormir à noite, ele não fica preocupado, eita, aquela passagem que eu tive que mudar o horário para antecipar e tive que pagar um pouco a mais, será que eu vou impugnar aquela mudança que custou mais R$100? Não é para ele estar preocupado com isso, é para ele estar preocupado com qual é a rota que eu vou ter que utilizar aqui na minha pesquisa para chegar naquela vacina. Aquela que eu estava usando está dando problemas, eu tenho que buscar um outro caminho. É isso que tem que estar na cabeça do pesquisador. É isso que os países que têm sucesso em ciência e tecnologia fazem. Então, essa é uma das mudanças mais centrais, eu acho, que a gente está trazendo aqui, é mudar essa cultura para todos, para os pesquisadores, para os gestores, para os órgãos de controle, para os meus colegas advogados que dão pareceres nesses processos. Todo mundo tem que ter clareza de que o objetivo é ter o resultado da pesquisa, é ter a vacina para dengue, é ter um novo material, é ter uma energia que emita menos carbono, o que quer que seja, por aí vai, né? E aí alguns vão dizer, mas em nenhum caso eu vou examinar o relatório de execução financeira? Vai. Em 3 situações a gente vai. Primeiro, o objeto não foi executado. Eu me comprometi a fazer a vacina para dengue lá, cumpri a etapa A, B e C, e não cumpri nada, na verdade. Eu me comprometi a cumprir e não cumpri. Vai ter que entregar tudo para a gente checar o que é que foi feito com aquele valor. E aí vale esclarecer. Cumpri as etapas A, B e C com que eu havia me comprometido, mas não cheguei ao resultado da vacina. Não tem problema nenhum, está atendido. Você recebeu o dinheiro para fazer o projeto. Pesquisa científica, por definição e inovação, tem risco. Se eu cumprir as etapas e não cheguei ao resultado final pretendido, está cumprido o objeto. Não preciso checar a execução financeira. Agora, se eu não cumprir as etapas, eu vou checar. Segunda situação em que eu vou checar a execução financeira. Há indício de ato irregular. Alguém apresentou uma denúncia, e é uma denúncia fundamentada, com indícios relevantes, não é uma denúncia vazia qualquer, mostrando que, sei lá, a pessoa recebeu o dinheiro e transferiu o dinheiro inteiro para a empresa que é de um parente. Vou checar o que é aquilo ali. Ou está com um valor que está completamente disparatado com o de mercado. Vou checar o que foi aquilo ali. Mas tem que ser uma denúncia fundamentada, não é uma acusação genérica qualquer contra o pesquisador, que é o rival do outro na instituição, né? Terceira situação, e aí eu acho que é um dos pontos relevantes aqui, é criar uma espécie de uma malha fina, como a Receita Federal faz para a tributação, para a despesa. A Receita Federal não fiscaliza uma a uma a declaração de renda de todas as pessoas do país. Ela tem alguns indicadores ali que vão acendendo a luz amarela. Quando está acesa a luz amarela, ela vai checar naqueles casos. Então, a ideia é a gente fazer algo equivalente aqui. Então, eu vou por amostragem ou a partir de indicativos do tipo de gasto que foi feito, eu vou, naqueles casos, especificamente, fazer uma análise da execução financeira. Mas aí eu libero os 99% dos pesquisadores que fizeram a pesquisa, que entregaram o resultado, que não têm indícios de irregularidade. Esses aí não vão precisar fazer isso, vão precisar entregar apenas o relatório de execução do objeto. Segundo ponto, flexibilidade orçamentária. Esse é quase inacreditável que a gente fique discutindo isso ainda hoje, mas isso dá muita dor de cabeça para todo mundo, então é um ponto importante, que é o seguinte, a regra, a pessoa recebeu lá, digamos, R$100 mil para fazer um projeto. 50 mil estava previsto como gasto de capital, 50 mil como gasto de custeio. Ao longo da pesquisa, ele tinha estimado que ia comprar 4 microscópios, e, em vez de 4, descobriu que bastavam 3. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de reagentes que o pesquisador tinha estimado foi menor do que a necessária, ele precisava comprar um pouco mais de reagente. Em qualquer outro país que a pessoa recebeu um grant, o que é que ela faria? Trocaria o dinheiro do microscópio e compraria reagentes. Aqui, se ela fizer isso, ela está trocando capital por custeio. Portanto, é irregular, ela vai ser glosada, vai ter que devolver aquele valor, vai ter que ficar 10 anos respondendo nos órgãos de controle, etc. Então, uma das mudanças relevantes aqui, e simples, relativamente bobas, assim, triviais, é dizer que até 20% do valor do projeto, o pesquisador pode livremente alterar entre capital e custeio, bastando comunicar ao órgão concedente, e não pedir autorização. Isso muda totalmente o processo, porque a regra antes era, eu podia fazer, mas eu tinha que pedir autorização. No meio da minha pesquisa, eu mandava lá para a CNPq um pedido de autorização, levava 6 meses para ser respondido, nesses 6 meses minha pesquisa ficava parada, eventualmente eu perdia a parte inicial da pesquisa, tinha que refazer. Agora não, eu faço e apenas comunico o órgão concedente, o que dá uma grande flexibilidade. Nossa ideia, eu devo dizer, era acabar completamente com essa distinção de capital e custeio na área de ciência e tecnologia. Não conseguimos ainda, mas eu acho que a gente
pode conseguir mais para frente. Era a ideia, mas houve muita resistência, mas já foi uma vitória liberar 20% aqui. Meu tempo já está esgotando aqui. Esse daqui, a encomenda tecnológica, é um dos instrumentos mais importantes de compras públicas para a área, mas as fundações de apoio não participam tanto, são mais os órgãos que têm uma participação direta, então nem vou detalhar tanto aqui, assim como as compras públicas. E o último que eu queria detalhar aqui são os acordos de parceria de PDI, que esse tem um potencial enorme para a utilização com as fundações de apoio, que é o seguinte: a gente tinha um problema quando havia repasses de empresa privada para a instituição pública e como aplicar aquele dinheiro. Temos um problema especialmente depois da PEC do teto, que passou a limitar, então, limitar os gastos da instituição, mesmo que ela capte recursos no setor privado, o que me parece completamente maluco e incompreensível, mas, enfim, a regra está aí. Então, uma das maneiras de conseguir lidar com empresas e instituições públicas, nesses casos em que não há repasse do poder público para o privado, do privado para o público, é fazer o acordo de parceria de PDI. Nesse caso, o regime jurídico é completamente diferente, a prestação de contas é completamente diferente, e a gente consegue simplificar esse processo. Afinal de contas, se não há dinheiro público sendo despendido naquele projeto, não faz sentido eu aplicar o regime jurídico tradicional de direito público. Então, se uma empresa privada transferir R$1 milhão para uma parceria com uma instituição, para ela ajudar lá no projeto, não criar um produto novo, não faz sentido que o regime jurídico seja o mesmo de convênio do decreto 6170. Então, essa é outra das mudanças centrais aí, e expressamente o decreto admite que as fundações de apoio recebam esses recursos em nome da instituição e façam a gestão desses recursos, de maneira que, portanto, os recursos, além de estar num regime jurídico mais flexível, não se submetem à regra do teto constitucional, nem às outras amarras da legislação tradicional de direito público, que acabam por atrapalhar muitos desses projetos e impedir a agilidade necessária, sobre a qual o Schneider tanto falou aqui, em projetos de inovação. Por fim, o que é que a gente precisa fazer ainda? Editar os atos subsequentes, e aí um dos atos mais importantes é que cada instituição faça a sua política de inovação, definir suas regras sobre licenciamento de patentes, suas regras sobre afastamento de professores, suas regras sobre todas as dimensões aqui da nova legislação. Segundo ponto, o MCTIC está trabalhando na criação de manuais para os usuários. Então, a ideia é ter um passo a passo ali para os principais instrumentos da nova legislação. Ainda não estão prontos, está dando muito mais trabalho do que a gente estimou, inclusive, inicialmente, a organizar isso de maneira simplificada e clara, didática, mas a ideia é que isso seja editado em breve. E, por fim, foi criada, dentro da AGU, eu sou advogado da União, a Comissão Permanente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que tem o papel de uniformizar os entendimentos sobre a nova legislação. Eu sou atualmente o coordenador dessa comissão, é um colegiado com cerca de 10 a 15 pessoas, de vários ministérios e procuradorias, e a ideia é evitar que uma empresa faça uma parceria com a universidade e a procuradoria daquela universidade diga que está ok, e depois vai fazer uma parceria igual com outra universidade e naquela outra universidade a procuradoria diga que aquilo é inviável. Então, essa comissão tem o propósito de uniformizar esse entendimento para esclarecer e evitar essas controvérsias. Em paralelo, a gente tem dialogado com os órgãos de controle, já tivemos várias reuniões com a Controladoria Geral da União, tivemos encontro com o Tribunal de Contas da União, e o diálogo, eu devo dizer, tem sido muito proveitoso, pelo menos nas instâncias centrais aqui em Brasília, muito saudável, eles têm compreendido bastante e absorvido essa nova legislação. Há ainda dificuldades na ponta, porque às vezes tem algum pesquisador em algum estado que não está a par dessa legislação, mas aí é um trabalho que a gente vai consolidando aos poucos. Mas no nível técnico aqui em Brasília, CGU e TCU têm tido uma receptividade muito boa dessa nova legislação. Enfim, eram essas as considerações que eu queria fazer, já passei um pouco o tempo, mas eu queria ressaltar novamente aqui o potencial enorme que o Brasil tem nessa área e depende de todos nós darmos a nossa contribuição para superar essas barreiras e converter a nossa robusta produção científica em inovação tecnológica que vá para o mercado, que gere emprego, gere aumento de renda e melhore a qualidade de vida aqui do nosso país. Muito obrigado, gente. Bom, eu chamaria, então, o Ramon e o professor Schneider para vir aqui à frente. E, devido ao horário, então a gente abriria para umas 2 perguntas. Bom, primeiro, parabenizar, acho que o Schneider, sua trajetória aí é muito importante, é um modelo diferente, mas que combina fundação, universidade e uma fundação, um terceiro
o terceiro setor diferenciado. É um projeto vitorioso. A experiência da Fundep também é de vanguarda. Eu acho que vocês estão descortinando várias oportunidades. Embora o nosso país seja muito diferente, é preciso sincronizar os ritmos que estão ocorrendo para que as pessoas não se aventurem a fazer certos passos muito grandes à frente sem cuidar da retaguarda. E eu acho que vocês já conseguiram dar os passos, porque vocês cuidaram bem da parte primária das fundações, que é fazer a gestão boa, transparente. Espero que todas tenham essa chance também. E o nosso convidado, Rafael, fez uma belíssima palestra também e atendeu o que a gente esperava, né? Uma visão avançada também, arrojada, do que foi o marco legal. Foi uma luta muito grande, de muitos anos, que nós travamos junto com a SPPC, com todas as entidades, Andifes, ABC, enfim, foi uma luta muito grande que o Confis se sente muito feliz, está marcado na história que nós participamos como protagonista desse marco legal. Porém, a implementação não tem sido fácil. Aqui eu tenho esses testemunhos, embora não tenha falado individualmente com ninguém, mas certos passos que nós estamos querendo dar, como, por exemplo, que a lei prevê o ambiente promotor da inovação, API, essa sigla mágica, é muito difícil implementar se as reitorias e seus respectivos procuradores, por isso que esse trabalho é muito importante da AGU, não tiverem proativos nisso. Eles não vão entender. Esse acordo de parceria já é difícil fazer, embora simples, porque a Fundação é isso, é receptora direta do dinheiro que iria para a universidade. São os nossos convênios, né? A Vale do Rio Doce é uma empresa privada, ela faz convênio com a minha fundação, com a universidade, e o dinheiro vem para mim. Quem gera, embora deveria ser para a entidade executora, mas passa pela fundação. Então, isso, né? Mas mesmo quando se chama de acordo de parceria, a universidade, o processo burocrático é muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que acelerar, sabe, Rafael? Você é um cara que tem uma expressão muito boa e usa bem, manipula bem essas informações que você dominou aí do marco legal. Eu acho que essa sua palestra, a palestra dos demais, está toda gravada aqui na nossa televisão, sabe, Schneider? A gente tem uma televisão, sabia? Nosso Netflix. Então, todos serão legendados, não adianta falar apressado, todos serão legendados, poderá ser visto pelo iPhone, pelo laptop, em qualquer lugar, todos serão documentados, está tudo documentado. Mas a gente tem que ir a fundo na divulgação no convencimento das universidades sobre esse marco legal, porque a reação é muito grande. E se houver reação dos russos, né, que estão do outro lado, nós vamos demorar 12 anos, porque a lei de inovação é de 2004. Nós fizemos uma nova lei em 2016. 12 anos se passaram e muitos dos dispositivos da lei de 2004 sequer foram tocados. Então, parabéns, não quero provocar, mas se vocês quiserem comentar, mas a pressa é o que eu peço. Pressa. O Brasil não pode mais esperar 12 anos para ver esse marco legal ser implementado. E nos ajude, todos devemos trabalhar, né? Porque a federação é muito grande e diversa. Então, parabéns a cada um de vocês, o Confis está muito feliz por esse painel. Viu, Dias? Eu só queria fazer um comentário, Peregrino, e aí eu acho que é um gancho para a nossa atuação no Confis. Talvez a gente possa, dentro desse grupo, fomentar a discussão sobre a regulamentação do marco legal nas universidades. Acho que as fundações elas têm participado da discussão, mas talvez não estejam instrumentalizadas para tal. Talvez a gente possa fomentar isso como uma discussão junto com o grupo de procuradores e dos dirigentes para apoiar as universidades nesse processo de regulamentação. No caso da universidade, da UFMG, a conexão da Fundep, do NIT, da Procuradoria, ela é bastante próxima, mas a gente sabe que essa não é a realidade na maior parte das universidades. Então, acho que a gente consegue instrumentalizar os nossos colegas nessa discussão, que é o passo inicial, né? Se não tem a regulamentação, a política de inovação local, não tem como implementar tudo isso que foi descrito aqui, né? Então, só um comentário, realmente. Muito obrigado. E agora uma última questão, professor Schneider. Nós falamos do papel, então, das fundações, do aspecto legal,
E, para a gente encerrar, eu acho que é um grande apelo que nós temos na parte de ciência, tecnologia e inovação, é o impacto que pode ser feito no ambiente, geração de emprego e renda, riqueza. Tá? E, nesse caso, eu acho que a Florianópolis, por ser também a maior parte ser uma ilha, né, é um case bastante interessante, e como eu participei, a ideia é integral do professor Schneider, da incubadora, e eu e o Lothar, eu me lembro que no primeiro ano, estava comentando com ele, que nós conseguimos um dinheiro do governador Amin, quando era biônico, um dinheiro para criar a incubadora. E, no final do primeiro ano, no levantamento, no relatório, o que os empresários de incubadora geraram de imposto foi superior ao que o governo colocou de subsídio. Isso é política pública. E eu vi os números, Schneider, eu queria ver um comentário seu sobre o impacto que isso teve sobre a parte em Florianópolis, de geração e retenção de cérebros e geração de riqueza. De fato, esse processo de criação de empresas inovadoras, ele transformou totalmente a economia florianopolitana, né? Hoje, o prefeito, em todas as suas apresentações, ele ressalta que a geração de impostos do setor de tecnologia é superior a todos os outros, né? Inclusive, ou em especial, de turismo, né? Porque Florianópolis é, em primeiro plano, uma cidade do turismo, né? Então, isso já foi superado há muito. E cabe ali ainda ressaltar, né, que, nessas contas que eles fazem, né, eles veem o que vem de impostos diretamente das empresas de tecnologia. E eu tenho ressaltado, essa conta está errada, porque, de fato, hoje, né, a construção civil em Florianópolis, ela tem vamos dizer assim, um vigor enorme, graças ao setor de tecnologia. Tá? E se hoje os hotéis estão ocupados o ano todo e a gastronomia se desenvolvendo, é graças ao grande número de pessoas que vão a Florianópolis fazer negócio. Então, é realmente uma mudança bastante significativa, bem maior do que aquela que você levantou na época. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria muito de agradecer a presença, professor Carlos Alberto Schneider, prazer, Ramon, Rafael. Foi muito bom ver essa conexão das várias áreas com a parte legal, eu acho que é isso, e agora, no final, a questão econômica de como que a gente pode impactar, e eu acho que ficou bastante claro as oportunidades que nós, como fundações de apoio, podemos ter em ajudar a universidade e, obviamente, a sociedade, porque, afinal de contas, a universidade está para servir a sociedade. Muito obrigado a todos, tá? E por ter ficado até essa hora aqui. Parabéns para vocês aí.